Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Vivian, de Geografia. Vamos retomar as nossas atividades não presenciais e essa é a atividade número 11. Nós finalizamos a aula anterior e falamos de todos os agentes internos que são responsáveis pela formação do relevo. Nós falamos do tectonismo, do movimento das placas tectônicas e que formas de relevo esse movimento dá origem. Falamos da atividade vulcânica e falamos de dois fenômenos, né? Os terremotos e os maremotos. Nessa aula, nós vamos falar de outro agente. Agora a gente vai falar dos agentes externos na formação do relevo. Então, aquilo que está fora do planeta, né, que está sobre o nosso planeta, não agora mais a questão interna, agora a questão externa. Os agentes externos que modelam o relevo são o vento, as águas, água da chuva, água de mar, água de rio e a ação humana. Então, o relevo terrestre, ele está em constante processo de formação e de transformação. Os agentes considerados os formadores, aqueles que criam novas formas de relevo, estão ligados aos movimentos das placas tectônicas, ou seja, aos agentes internos. Já os agentes modeladores do relevo, eles estão ligados aos agentes externos e são o vento, a chuva, a ação humana, a água dos rios, a água dos mares, todas as águas. Então, aqui embaixo nós temos duas imagens. Aqui a gente tem uma imagem do magma, né, já da lava quente derretida. Então, esses termos aqui, ó, já vou aproveitar e vou falar. Magma e lava, eles se referem ao mesmo material. É aquele material fluido, pastoso, extremamente quente, que dá origem às rochas. Só que quando a gente fala em magma, eu estou me relacionando ao material no centro da nossa Terra, lá no manto da Terra. Quando eu falo a lava, é quando esse magma já extravasou e já atingiu a superfície. Então, é um termo meramente conceitual. O magma é quando ele está lá no manto. E a lava é quando ele atinge a superfície, ok? E aqui eu tenho uma formação rochosa que é erodida pela ação do vento, da chuva e pelas alterações de temperatura. Então, eu tenho aqui, ó, os agentes do intemperismo provocando erosão e criando essa forma aqui. Depois a gente vai falar mais detalhadamente de cada ação de cada agente. A ação do vento. O vento é um agente externo. O vento é um agente modelador do relevo. Ele atua mais intensamente em espaços amplos e abertos, como desertos e praias. No nosso litoral, um exemplo de uma ação do vento na modelagem do relevo são as dunas. O que são as dunas? São montes de areia que são formadas a partir da ação do vento. Então, o vento ele transporta esses grãos de areia de um local para o outro. Então, aquelas dunas que não estão recobertas por uma restinga, por uma vegetação, aquelas dunas que só tem areia, elas normalmente são dunas móveis. Elas mudam de um lugar para o outro de acordo com o vento. Então, as dunas elas estão sempre saindo de lugar. Aqui embaixo a gente tem dois exemplos. Umas dunas no deserto do Saara, podia ser aqui, ó, por exemplo, as dunas da Joaquina, as dunas dos ingleses, né? Tem vários lugares em Florianópolis que a gente podia pegar como exemplo. E aqui nessa imagem fica bem claro, ó, o vento transportando os grãos de areia. Nós que vivemos no litoral, a gente está bem habituado a visualizar esse transporte de areia pelo vento. Então, ele é bastante comum, é fácil da gente imaginar esse relevo, essa modificação do relevo através do vento. A ação erosiva provocada pelo vento recebe o nome de ação eólica. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra eólico, tem a ver com
vento. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em energia eólica. É a energia gerada através dos ventos, né? As usinas eólicas. Então, o vento, além de produzir mudanças no relevo, ele também pode gerar energia. O vento ele pode produzir, transportar e depositar sedimentos. O que são os sedimentos? Os sedimentos, esses fragmentos menores, né, que a gente consegue perceber, são resquícios de rocha ou partículas da decomposição de seres vivos. Mas a maior parte da nossa areia são minerais provenientes das rochas, daí são esses grãozinhos menores. O vento ele produz formatos muito interessantes nas superfícies afetadas, e a gente colocou aqui alguns exemplos. Então, o Parque Estadual das Rochas, no Novo México, nos Estados Unidos. Olhem que interessante esses formatos. Tudo isso é esculpido pelo vento. Por quê? O vento ele traz partículas, e essas partículas elas funcionam como se fossem lixas. Então, aqui eu tenho uma rocha que não é muito resistente, normalmente são arenitos, e essas rochas que não são muito resistentes a esse intemperismo, o vento vai funcionando como uma lixa, vai lixando e vai criando esses formatos aqui. Ó. Aqui é o formato de arco nos Estados Unidos. E essa última foto aqui, ó, do lado, é aqui próximo da gente, Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, no Paraná. Aqui também eu tenho uma rocha que é um arenito. A gente vai falar bastante de rochas, tanto a professora Narjara, em ciências, como aqui em geografia a gente também vai ter uma aula específica sobre as rochas. Mas já gravem um pouquinho disso. Então, aqui eu tenho um tipo de rocha que é uma rocha sedimentar, é um arenito, e esse tipo de rochas, rochas sedimentares, elas são menos resistentes, por isso que o vento consegue esculpir essas diferentes formas. Falamos da ação do vento na formação e na modelação do relevo, e agora vamos falar da ação das águas. Por que a ação das águas no plural? Porque a gente vai falar das águas da chuva, das águas dos rios e das águas dos mares. Então a gente vai falar de erosão pluvial, erosão marinha e erosão fluvial. Então, a água ele é um outro agente importante na transformação do relevo, porque ele vai provocar diferentes formas de erosão. Então, eu tenho a primeira, a chuva. A chuva ela provoca uma erosão que a gente chama de pluvial, com P. Gravem isso. Erosão pluvial é a erosão provocada pela chuva, né, de pluviosidade, de chuvas, né? Ocorre com maior frequência em regiões de clima equatorial e tropical. Por que clima equatorial e tropical? Porque o clima equatorial e o clima tropical são climas quentes, onde eu tenho bastante evaporação e onde eu tenho bastante chuva, bastante umidade, principalmente no equatorial. Essa erosão aqui, ó, que a gente está vendo na primeira imagem, é na Tailândia, país lá na Ásia. E é uma erosão de formação rochosa provocada pela chuva, combinada com a ação do vento. Então, tem duas ações aqui, tanto a chuva como o vento. Então, na natureza, é claro, né, as rochas elas estão sujeitas, elas estão sob influência, né, do intemperismo provocado tanto pela chuva, tanto pelo vento, tanto pela água dos rios. Então, dependendo do tipo de rocha, vai ter um resultado. E às vezes o vento pode ser mais responsável pelo resultado, ou a água da chuva, ou a água de algum rio. Então, depende do local, depende do clima, vai depender do tipo de rocha também. Outra erosão provocada pelas águas é a erosão provocada pelos rios. Essa erosão provocada pelos rios ela é muito interessante porque ela dá formações muito grandiosas, né, e muito famosas também que a gente vai ver. Então, a erosão provocada pelos rios, olha só o nomezinho, é a erosão fluvial, início com F, olhem a diferença, fluvial, pluvial. Acontece pela força exercida pela água
nas margens e leitos dos rios. Então, à medida que a água de um rio vai passando, mesmo que não seja um rio com águas muito agitadas, essa água do rio, à medida que ela vai passando, ela vai desagregando os sedimentos, os minerais das rochas e vai provocando erosão. Aqui a gente tem um vale. O que é um vale, né? É como se fosse um buraco no relevo, uma depressão no relevo. Então, é um vale formado em milhares de anos. Detalhe aqui, ó, o tempo, né? Essa erosão provocada por um rio, ela leva muito tempo. Então, claro, a gente pode observar às vezes uma enchente, né, uma enxurrada, e a gente consegue perceber como o rio transporta materiais, como a água da chuva transporta os materiais. Mas no caso dessas grandes formações aqui, depois a gente vai ver os canyons, eles levam milhares de anos para provocar a formação desse vale. Então aqui é uma erosão no Rio dos Peixes, na Namíbia, que fica no continente africano. Nesse slide a gente tem um exemplo do Brasil, um exemplo muito próximo aqui da nossa região, a ação dos rios na região sul, na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o nosso estado de Santa Catarina. Então aqui eu tenho duas imagens de dois cânions. O que é um cânion? É essa formação aqui, ó, é essa formação de vales, né? E esse vale, ele não é um vale em U, não é um vale em V, ele tem uma escarpa aqui, ó, bem retinha. Isso é uma característica de um cânion. E essa água do rio, ó, que vai abrindo essa fenda no relevo. Então, imagine, isso levou milhares e milhares de anos para acontecer. Esse rio ele estava correndo aqui por cima da superfície e ele vai aprofundando, vai escavando, escavando, escavando esse vale até formar esses paredões rochosos aqui, que são os cânions. Esse cânion aqui é o Itaimbezinho, em Santa Catarina. Essa foto é de Praia Grande, em Santa Catarina. Aqui eu já tenho o Cânion Fortaleza, que é no Rio Grande do Sul, que é parte do Rio Grande do Sul, que é na divisa. A mesma coisa, a ação dos rios foi abrindo essa fenda no relevo. E esse cânion aqui é o Cânion Fortaleza, que fica em Cambará do Sul. Um outro exemplo de erosão fluvial provocada pela ação dos rios é o Grand Canyon, né? Formar aqui o rio, a gente tem o Rio Colorado nos Estados Unidos. Então aqui eu também tenho. Aqui é diferente do nosso canyon ali do que eu mostrei para vocês no slide anterior. No nosso canyon a gente tem um outro tipo de formação rochosa, a gente tem mais vegetação. Aqui, ó, que a gente vê nada de vegetação e uma rocha que é menos resistente, uma rocha mais sedimentar. E aqui o Rio Colorado fazendo o seu trabalho erosivo aqui. Isso também levou milhares e milhares de anos para se formar. A água dos mares também provoca erosão. E o nome dessa erosão provocada pela água dos mares é erosão marinha. Isso é mais fácil de gravar, né? Marinho de mar. Então acontece quando as águas do mar batem nas rochas da costa. Ao transportar os sedimentos em direção à praia, o mar auxilia no processo de construção do relevo. Então a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, as ondas, a água do mar, ela leva sedimentos e esses sedimentos são depositados nas planícies. Então vão formando as praias. Então a água do mar, ela tanto leva essa areia, como também retira de alguns lugares. Então é um processo de construção e às vezes de desconstrução. Então nós que vivemos numa cidade litorânea como Florianópolis, temos vários exemplos dessa ação, tanto construtiva como modificadora do relevo litorâneo. Há uns anos atrás, por exemplo, a Praia da Armação, ela perdeu toda a faixa de areia. Houve uma ressaca muito forte e as ondas, elas retiraram toda a faixa de areia, toda aquela areia que estava ali naquela que formava aquela praia, ela foi retirada. Com o passar do tempo, a praia voltou novamente, mas isso é um movimento constante do mar, de construção e desconstrução. Além disso, as ondas, quando batem nas rochas dos costões, elas também vão transformando esses costões. Elas podem dar origem
Há uma forma de relevo que são as falésias. Aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Torres, a gente tem ali um litoral na praia, muito bonito, formado por várias torres de rocha que foram sendo separadas do costão, muito semelhantes a essas aqui de baixo. As de Torres são até mais bonitas, né, porque elas são maiores, mais imponentes, mas também são formadas pela ação das ondas. As ondas também criam, muitas vezes nos costões, grutas, né, que são aquelas tipo uma espécie de caverna, são grutas de abrasão marinha. São esses buracos nas rochas que são formados também pela ação das águas do mar. Outra ação das águas que nós não vivenciamos aqui no Brasil é a ação das geleiras. Então, nas regiões mais polares, Polo Norte, Polo Sul, e nos países mais próximos do Círculo Polar, a gente vai ter essa ação das geleiras. E o nome dessa ação é erosão glacial. Por que glacial? Dos glaciares, né, das geleiras. Ocorre em regiões de baixas temperaturas por meio do gelo e do degelo. Por que por meio do gelo e do degelo? O que acontece? Quando a água ela congela, ela vai se expandir. Quando a água descongela, ela se retrai, ela perde um pouco esse volume. Quando a gente coloca, por exemplo, por que quando eu coloco uma garrafinha de refrigerante, uma garrafa de água na geladeira, ela estoura? Isso acontece por quê? Porque quando eu tenho o líquido ele tem um volume. Quando ele congela, esse volume aumenta. E aí, muitas vezes, dependendo do recipiente, o recipiente vai estourar. É isso que acontece na natureza. Então, imagine, eu tenho ali dentro de uma fenda, uma água dentro de uma fenda na rocha, a água em estado líquido. Então, ela é menos expansiva. Quando essa água ela vai congelar, ela vai ocupar mais espaço do que ela ocupava quando ela estava no estado líquido. E esse movimento de expandir vai fazer com que a rocha também tenha que se expandir, como é a garrafa de vidro. Se eu boto uma garrafa de vidro com água na geladeira, com água no estado líquido para congelar, se essa garrafa não tem espaço nenhum, ela vai estourar, porque o gelo, a água vai se expandir. É a mesma coisa que acontece na natureza. Para a gente finalizar, vamos falar de um último agente que é um grande transformador do relevo. Nós falamos da ação do vento, falamos da ação das águas e agora vamos falar da ação dos seres humanos. Nós somos grandes modificadores do relevo. Às vezes, para coisas muito pequenas, a gente altera o relevo, e outras para grandes mudanças, né? Então, o homem transforma o relevo pela construção de diferentes elementos: pontes, prédios, represas e outros. Quando destrói morros para desempenhar atividades agropecuárias ou extrativistas e industriais, para passar uma estrada, por exemplo. Então, a gente tem essa ideia de estar sempre tentando tornar os terrenos cada vez mais planos. Às vezes até para construir uma casa num terreno que é mais íngreme, a gente faz aterros, né, modifica, tira rochas, tira elementos para deixar aquele lugar mais aplainado. Geralmente, as mudanças que a gente faz no relevo, eles têm motivos econômicos e eles vão provocar sérios impactos ambientais, muitas vezes causando até danos irreversíveis para a natureza. Então é muito difícil recuperar um ambiente. Então aqui, ó, lembram do Rio Colorado, que dá origem ao Grand Canyon? Então aqui eu tenho, ó, uma represa. Então, para fazer uma represa, eu faço uma grande modificação no relevo. Aqui, uma imagem na Alemanha, eu tenho uma ideia de mineração. Então, uma mineração a céu aberto também é uma grande alteração de relevo. Provavelmente aqui eu podia ter vegetação, eu tinha uma outra forma de relevo e agora totalmente diferente. Então, o homem ele modifica muito o relevo. E às vezes uma forma de relevo que levou milhares e milhares de anos para ser construída na natureza, o homem consegue destruir em 1, 2 dias. Então, são agentes que também modificam, transformam e destroem, né, o relevo
o relevo da paisagem. Bom, vamos finalizar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e fiquem em casa. E não esqueçam de fazer as atividades referente a essa videoaula.